Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Com muita alegria, estamos aqui para mais um dia de leitura do Claboc, plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vamos fazer a leitura das seguintes passagens. Primeiro, livro dos Reis, capítulo 10, do verso 14 até o verso 29. Segundo, livro das Crônicas, capítulo 9, dos versos 13 até o 28. Primeiro, livro dos Reis, capítulo 4. E, por fim, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versos 14 ao verso 17. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative ali as notificações clicando no sininho para que você não perca nenhuma novidade. Quando houver vídeo novo aqui, você vai ser um dos primeiros a ser avisado. Tá bom? Faça parte também do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, por favor, venha fazer parte dessa nossa família dupla Boc, que visa aprender mais e mais um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras. Tá? Então, nós vamos agora orar, pedir a Deus uma bênção da leitura da palavra. Senhor nosso Deus, nós pedimos que tu nos auxilies em mais essa leitura da tua palavra. Abra o nosso entendimento, que teu Espírito tenha liberdade para nos ensinar. Abençoa também cada um dos meus irmãos e irmãs que estão juntos conosco nesse propósito, Senhor, que não desistiram, que estão lutando a cada dia por amor à tua palavra. Oramos assim, pedindo o auxílio do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Então, o primeiro trecho que nós vamos ler hoje está no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, do verso 14 ao verso 29. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos de ouro, além dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia, dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro e mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento, e 2 leões estavam juntos aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também, todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos, voltavam as naus de Tarsis, e traziam ouro e prata e marfim e búzios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E traziam, cada um por seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, e armaduras, e especiarias, e cavalos, e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância, como figueiras bravas que são nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e às manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150. E assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente já começa a ver, né, na verdade a gente já viu algumas vezes, mas a grandeza, né, do reinado de Salomão. Vamos agora para o segundo trecho de hoje, segundo livro das Crônicas, capítulo 9, dos versos 13
até o verso de número 28. Acompanha comigo aí. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês, mandou pesar 600 ciclos de ouro batido. Como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo, mandou pesar 300 ciclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez para o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro pegado ao trono e encostos de ambas as bandas no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos. E 12 leões estavam ali de ambas as bandas, sobre os 6 degraus. Outro tal se não fez em nenhum reino. Todos os vasos de bebê do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano, de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão. Porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, tornavam os navios de Tarsis uma vez a cada 3 anos, e traziam ouro, e prata, e marfim, e búzios e pavões. Assim, excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riquezas quanto em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, para ouvirem a sua sabedoria, que Deus lhe dera no seu coração. E eles traziam cada um seu presente: vasos de ouro, e vestes, e armaduras, e especiarias, e cavalos, e mulos, cada coisa de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos, e carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros e com o rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Louvado seja Deus. É muita coisa, né, irmãos? Muita coisa, mas muita coisa. Muita coisa. Vamos para o próximo trecho? Então vamos acompanhar comigo aí agora. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Então vamos ler todo o verso de número 4. Só para. Né, a gente leu aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, esses paveses aqui, né? Pavéis. Isso aqui é como se fosse um escudo, né? Um escudo grande. Então era uma arma. Né? Os paveses eram uma arma ali de guerra. Vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Então diz o seguinte: assim foi Salomão rei sobre todo o Israel. E estes eram os príncipes que tinham: Azarias, filho de Zadok, sacerdote; Eliorefe e Aías, filho de Cissa, secretários; Josafá, filho de Ailude, chanceler; Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores; e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei; e Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Ábida, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macais e em Saalabim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote; também este tinha a Socó, e a toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, e todo o termo de Dor. Tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Então, Ben-Abinadab tinha Tafate,
filha de Salomão, por mulher, né? Cabe até uma pergunta interessante lá no nosso Instagram, né? O nome dessa filha aí de Salomão. Perdão. Versículo 12. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido e a toda a Bet-Seã, que se próximo a Zaretã, abaixo de Zezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até Dalém de Joquemeão. O filho de Geber, em Ramote Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e verolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naphtali. Também esse tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Hussai, em Azer e a Bealote. Josafá, filho de Parua, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrate até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto, e 100 carneiros, afora os veados, e as cabras monteses, e os corços, e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tífisa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, esses provedores, cada um no seu ano, ao rei Salomão, e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar onde estava cada um, segundo o seu cargo. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações ao redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Fechando aqui a nossa leitura de hoje, o último trecho, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versos 14 até o verso de número 17. Acompanha comigo. Segundo Crônicas 1:14. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro
por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a gente termina, irmãos, essa leitura de hoje. E a observação que eu queria fazer é somente com relação a essa sabedoria e a esse entendimento que Salomão ele recebeu de Deus. E isso, preste atenção nisso, isso foi fruto apenas de uma oração. Então, muitas das vezes, nós subestimamos o poder da oração. Então, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não troque a sua oração por nada. Fale com o teu Deus, né? E uma coisa interessante sobre a sabedoria, quando a gente vai olhar, né, Salomão ele pede ali a sabedoria. Por esse pedido, Deus ele concede a ele todas as outras coisas. Todas as outras coisas ele recebeu apenas porque ele pediu sabedoria. Porque o próprio Deus ele diz: pô, você não me pediu a cabeça dos seus inimigos, você não pediu ouro, você não pediu prata. E por isso que Salomão ele vai desfrutar, ele vai compartilhar conosco de que a sabedoria ela vale muito mais do que qualquer bem material. E isso vai ser corroborado lá por Tiago. Né? Tiago, né, na sua epístola, lá no capítulo 1, do verso 5, ele vai registrar isso e ele vai dar a receita. Olha, se algum de vocês tiver falta de sabedoria, olha, poxa, peça a Deus que ele dá todos livremente. Olha só, todos podem receber sabedoria. Você pode receber sabedoria. Eu posso receber de Deus a sabedoria. O que eu preciso fazer? Eu só preciso orar. Porque além dele conceder livremente, Tiago ele afirma que ele ainda faz isso de boa vontade. Então Deus, ele tem boa vontade em nos abençoar. Deus, ele tem boa vontade a nos dar sabedoria. E ela vai ser concedida. Então ore a Deus por sabedoria, para que você possa tomar as melhores decisões. Não é isso? É isso que a palavra nos ensina sobre a sabedoria. Sabedoria é esse privilégio, essa dádiva de Deus, para que você possa tomar as melhores decisões, para que você possa dar conselhos, para que você possa ensinar, compartilhar as suas experiências. Então não abra mão da oração em primeiro lugar. E ore para que o Senhor lhe conceda sabedoria, porque Ele dá livremente, de boa vontade. E olha só como foi a vida de Salomão. É claro que existe o final, né, vamos dizer assim, da vida dele, mas é aquilo, enquanto nós estamos na presença do Senhor, enquanto nós somos tementes a Ele, enquanto nós estamos vivendo a palavra dele, e a nossa oração também, ela precisa ser para que aquele que está em pé, nós vamos orar para que a gente não caia, para que a gente se mantenha firme na presença do Senhor. Tá bom, queridos? Então, aqui termina a nossa leitura de hoje e vamos agradecer, claro, a Deus por essa leitura de hoje, tá bom? Nosso Deus, muito obrigado pela leitura de hoje. Te agradecemos por mais esse dia, por mais esse aprendizado, por mais esse momento, Senhor, em que o Teu Espírito Santo tem enchido de entendimento a nossa vida, para que possamos compartilhar a verdade do Evangelho. Nós oramos, gratos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, o seu ministério, sua congregação, e que em tudo na nossa vida apenas o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus.